Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta para o nosso estudo do que é o Espiritismo, no programa Luz na Penumbra, contendo riso porque as provocações são muito grandes, vocês não imaginam, não é? Na companhia de dois anjinhos decaídos. Vamos lá? Aloísio Guigino. É um anjo decaído mesmo. E Eduardo Araújo, o anjo caído. Tem decaído e o caído. E Maria de Fátima Miranda, a caída. Estamos estudando o que, Maria de Fátima Miranda? Pois é, o que é o Espiritismo, no programa Luz na Penumbra. E hoje, ainda no capítulo 1, né, falando da pequena conferência espírita, onde Kardec faz a colocação de um livre pensador. Vai lá, Eduardo. A pergunta do livre pensador é a seguinte. É claro que a gente está aí no diálogo de Allan Kardec com o padre, né, e agora entrou aí um questionamento de um livre pensador. Há pouco proclamastes a liberdade de pensamento e de consciência, e declaraste que toda crença sincera é respeitável. O materialismo é uma crença, como outra qualquer. Por que negar-lhe a liberdade que concedeis a todas as outras? Agora Allan Kardec responde na fala de Aloísio Guigino. E Kardec então argumenta: cada um é certamente livre de crer no que quiser ou de não crer em coisa alguma. E não toleraríamos mais uma perseguição contra aquele que acredita no nada depois da morte, assim como na promovida contra um cismático de qualquer religião. Então nessa colocação aqui, sintetizando esse primeiro parágrafo, Kardec diz o seguinte, que o Espiritismo nos ensina a respeitar outras crenças. E a gente sempre faz uma ressalva, desde que essas crenças visem o amor ao próximo e o amor a Deus sobre todas as coisas. Então, qualquer que seja a denominação, deve ser respeitada porque é um caminho. Eu costumo dizer que religião é coisa do homem. O homem cria denominações para, no final das contas, chegarem ao mesma proposta, certo? Que é amar a Deus e amar ao próximo. Certo? Agora, os caminhos para isso são função da cultura, são função até da falta de cultura, certo? E vamos por aí afora. Né? Então, religião, por isso nós temos essa quantidade enorme de denominações de religiões. Certo? Porque é o homem que está estabelecendo. É a busca dele, né? Com os recursos que ele dispõe a nível de maturidade, de conhecimento. E isso dentro mesmo do alcance da sua percepção. Não é? É só a reencarnação para nos auxiliar a arrumar as prateleiras, né? É isso aí. Porque do contrário fica tudo muito impositivo e dominador. Mas a partir do momento que nós raciocinamos que a evolução se dá nesse mecanismo das reencarnações, na pedagogia da reencarnação, nós vamos compreendendo que seria violência, não é? Assim como foi violência ontem alguém nos impor qualquer coisa sem que tivéssemos maturidade para absorver aquilo. E aí continua Kardec na sua resposta. Combatendo o materialismo, não atacamos os indivíduos, mas sim uma doutrina que, se é inofensiva para a sociedade, quando se encerra no foro íntimo da consciência de pessoas esclarecidas, é uma chaga social se vier a generalizar-se. A crença de tudo acabar para o homem depois da morte, que toda solidariedade cessa com a extinção da vida corporal, leva-o a considerar
como um disparate o sacrifício do seu bem-estar presente em proveito de outrem, donde a máxima, cada um por si durante a vida terrena, porém com ela tudo se acaba. Por quê? Sim. Essa reflexão aqui de Kardec, ela é muito importante. Ninguém, a princípio, é contra o materialista. Apenas nós devemos ter muita atenção e cuidado com as consequências do materialismo. Das ideias materialistas. Das ideias, né? A aplicação dessas ideias, porque é o final aqui desse parágrafo, né? Cada um por si durante a vida terrena, porque com ela tudo se acaba. Porque após a morte física, dentro dos conceitos materialistas, é o nada, certo? Então tudo desaparece, então deixa de haver alguma razão para que nós pratiquemos o amor ao próximo, a caridade, sejamos úteis àquele que necessita dentro das nossas possibilidades, e isto tornaria o nosso mundo um caos, porque seria uma disputa de palmo a palmo de cada momento da existência de cada um, porque cada um só veria aquilo que lhe convém. E isto tornaria a nossa sociedade quase que inabitável. Então esse é o grande problema do materialismo. Não é a doutrina em si, mas são consequências possíveis. Nós no programa anterior, nós lembramos aqui, no final do programa, nós lembramos que existem materialistas ou até ateus, certo? Que praticam a caridade, praticam o amor ao próximo. Então, é aquela história uma ideia e as suas consequências, né? A ideia do materialismo pode nos levar a consequências desastrosas, mas muitas vezes a denominação de materialista não implica que o indivíduo não pratique o amor ao próximo, não seja que seja insensível. Que seja insensível. Hoje em dia utiliza-se pouco, ninguém se identifica como materialista. É as ideias que a pessoa tem a crença na ideia de que o nada é a realidade. Né? Tudo começou com uma grande explosão, que é a teoria mais aceita hoje, mas já contestada, que é o Big Bang. E a partir dali, por uma obra do acaso, o universo se forma, a vida humana se forma com a poeira cósmica e nós estamos aqui, seres extremamente complexos, tudo pelo acaso, entendeu? Eu aplico aí um raciocínio muito simplista, né, nessa colocação, que diz assim, tá bem, pode ter havido um Big Bang, tá? Mas não pode ser o início de tudo. Porque se houve um bang, é porque havia um big. Já foi um efeito, não a causa. Já foi um efeito e não a causa. E quem é que tornou essa causa existente? Então tem que haver uma origem que antecede o bang, porque já havia um big. Exatamente. E as ideias materialistas ou ateístas, elas são realmente perigosas em que sentido? Né? Às vezes eu converso com pessoas que são ateístas e falo sobre isso com elas. A pessoa que acredita que a vida acaba com a morte, ela muitas vezes, diante de determinadas situações e dificuldades, ela fica muito propensa a pensar em tirar, por exemplo, a sua própria vida. Por que sofrer? Para que eu vou ficar aqui sofrendo? Né? Por que eu estou passando por isso? Então eu vou acabar com esse sofrimento. Para quê? Outra situação que pode ocorrer dentro dessa ideia é diante de uma agressão, por que não revidar? Se alguém me fez um mal, por que eu vou deixar isso barato? Por que eu tenho que aceitar? Então algumas ideias perigosas podem assomar a mente daquele que não crê. Se eu estou com uma doença grave, por que eu vou passar pelas dores dessa doença? Eu vou fazer uma eutanásia. O problema são as consequências, não? E aí eu converso com esses amigos ateus. Eu falo assim, digamos que existe alguma coisa após a morte. Digamos que. Você... Estamos aqui cuidando da garganta, vamos lá.
digamos que exista algo depois da morte, ainda que você não acredite. Como seria? Você tem uma ideia de que não existe nada, não existe Deus, não existe alma, então para que sofrer? Eu posso cometer suicídio, eu posso praticar eutanásia, eu posso, diante daquele que me faz o mal, devolver na mesma moeda. E se tiver alguma coisa depois? Aí a pessoa fica me olhando assim, pensativa. Porque é uma coisa que o próprio ateu e o agnóstico, ele tem dúvidas. Ele tem a convicção dele, diante do que ele estuda e diante do que ele enxerga. Mas ele, no íntimo dele, ele tem dúvidas. Eu escuto muito de ateus ou agnósticos, quando estão doentes, falam assim, olha, eu não acredito não, mas por via das dúvidas, reza por mim. Não é? Por via então, das dúvidas. No ápice da necessidade de chamar por um Deus. Porque é instinto. A nossa busca de Deus é instintiva. Ninguém consegue se apagar por dentro. Eu tive um paciente, gente boníssima, se diz agnóstico também. E aí ele teve um problema grave de saúde, foi fazer uma cirurgia. E ele falou, Eduardo, como eu pensei no que você me falava. Porque eu não tinha onde me segurar. Eu não sabia o que esperar daquele momento ali. Então, ele, depois dessa experiência, né, que ele quase morreu, ele se voltou para o catolicismo, né, que era uma crença que ele já tinha tido algum dia, depois ele se tornou cético. E ele hoje é uma pessoa mais equilibrada nesse sentido. E aí, quem estiver nos escutando, né, um agnóstico, talvez um ateu, vai falar assim, mas esse rapaz que você está falando não tinha a mente fraca. Porque para muitos agnósticos e ateus, o religioso é alguém que tem uma fragilidade emocional. Sim. É alguém que precisa de uma bengala psicológica, né, para poder suportar as provações da vida. Ele não tem, é o ópio do povo. Ele não tem força, né, emocional, e diante de não ter essa força emocional, ele busca num Deus, em deuses, numa entidade, um apoio para suportar. Mas quando o próprio ateu passa pela dor, ele sente essa necessidade. Mas ainda assim ele se questiona, será que eu sinto essa necessidade porque eu estou só com medo? Ou porque isso é uma real necessidade interna da alma humana? É um conflito que essas pessoas carregam muito grande. Apesar de muitos deles serem pessoas extremamente, dentro daquilo que se espera do ser humano, pessoas do bem. E uma das dificuldades é porque nós passamos a exigir do religioso, seja ele qual for, uma perfeição que ele não tem condições de oferecer. A busca dele por uma religião, às vezes, é um freio para ímpetos que ele não está sabendo administrar, não é? E o ateu julga ele pecaminoso porque ele é religioso e tem uma atitude falível, humana, e se perde nas suas colocações e busca. Então, Kardec fala aqui, né, que combatendo o materialismo, não atacamos os indivíduos. Isso é muito importante, né, porque a gente não pode atacar pessoas. As pessoas precisam ser respeitadas. Nós questionamos a ideia. A ideia, como eles questionam a nossa. Sim, e nós tem procuramos direito, né? Clarear as ideias, isto é, dar meios da pessoa alcançar o entendimento, não impondo, mas esclarecendo. Do mesmo jeito que um ateu, ou padre, ou qualquer pessoa pode questionar o espírita sobre os princípios da doutrina, ele pode, não tem problema nenhum. Né? Tem pessoas que chegam perto de mim e falam, olha, Eduardo, eu respeito o espiritismo, tal, é uma doutrina que prega a caridade, mas esse negócio de reencarnação eu não aceito. Aí tem espíritos que ficam chateados com isso, mas Allan Kardec não aceitava. Sim. Allan Kardec fala na Revista Espírita, ele traz esse relato que ele, Allan Kardec, ele não tinha esse pensamento. Que os espíritos apresentaram para ele a teoria e ele questionou, os espíritos argumentaram, e ele falou que depois de muito custo é que ele compreendeu que realmente não havia como conciliar a justiça divina sem as vidas sucessivas. E foi necessário assim, até mesmo para que a reencarnação na compreensão de Kardec também não fosse uma ideia preconcebida, que ele ia impor direcionando qualquer... Mas talvez o nosso ouvinte esteja falando, mas a Kardec não acreditava? Sim. Eu vou aqui buscar isso para vocês. Ele era católico, ele tinha compreensão católica, não é? Da unicidade da existência. E estudou com
lá em Verdun, Pestalozzi. com Pestalozzi, que não era católico. Né? Ele era cristão, mas ele tinha outras compreensões, e aqueles que dirigiam também o Instituto, cada um tinha a sua... Quer dizer, Kardec estava no verdadeiro laboratório. Mas sendo Pestalozzi um homem de bem, naquele educandário, as ideias sérias eram respeitadas, não é? E cada um tinha o direito Vamos de se à fala de manifestar. Allan Kardec aqui, ó. Está na Revista Espírita de novembro de 1858. Kardec diz: quando a doutrina da reencarnação nos foi ensinada pelos espíritos, estava tão distante do nosso pensamento que sobre os antecedentes da alma havíamos construído um sistema completamente diferente, partilhado, aliás, por muitas pessoas. Sob esse aspecto, portanto, a doutrina dos espíritos nos surpreendeu profundamente. Diremos mais, contrariou-nos, porquanto derrubou as nossas próprias ideias. Como se pode ver, estava longe de refleti-las. Mas isso não é tudo. Não cedemos, né, ao primeiro choque. Combatemos, defendemos nossa opinião, levantamos objeções e só nos rendemos à evidência quando percebemos a insuficiência de nosso sistema para resolver todas as dificuldades levantadas pela questão. Então, se Kardec, que não era ateu, não era agnóstico, ele questiona a reencarnação, por que um ateu, por que um irmão católico evangélico não pode nos questionar? Pode. E tem espíritas que ficam ofendidos. Não, Mas, não há olha, problema nenhum com isso. Nós observamos isso dentro da casa espírita durante os estudos, né, estudo sistematizado, onde tem companheiros que são espíritas, sim, não tem compreensão profunda de espiritismo, está buscando compreender, e nesses estudos fazem colocações de quem realmente não compreende e não Exatamente. aceitam. E só mais tarde, depois de analisar, refletir, meditar, realmente tomam aquela verdade como algo que elas se identificam. Então, quem quiser anotar aí, né, que o pessoal sempre pede, a Revista Espírita, né, Kardec fala sobre esse assunto, que ele não acreditava na reencarnação, Revista Espírita, publicada por Allan Kardec, mês de novembro, ano de 1858. Então tá lá, palavra do próprio Allan Kardec, de que ele não acreditava em reencarnação quando os espíritos falaram para ele a primeira vez sobre este assunto. Então vamos continuar? Vamos. Miranda. A crença de tudo acabar para o homem depois da morte, que toda solidariedade cessa com a extinção da vida corporal, leva-o a considerar como um disparate o sacrifício do seu bem-estar presente em proveito de outrem, donde a máxima, cada um por si durante a vida terrena, porque com ela tudo se acaba. A caridade, a fraternidade e a moral, em suma, ficam sem base alguma, sem nenhuma razão de ser, para que nos molestarmos, nos constrangermos e nos sujeitarmos a privações hoje, quando amanhã talvez já nada sejamos. É aquela colocação que você fez. É a ideia, não é? Isso. Porque, assim, por mais ético que seja uma pessoa que se considera agnóstico ou ateu, muitos ateus, às vezes, se questionam por que eu tenho que agir desta forma se tudo acabará com a morte? Se eu preciso usufruir do prazer? A vida é curta. Por que eu tenho que ser honesto? Por que não aproveitar a vida? Porque daqui a pouco tudo vai acabar. Então, não é... Aí a pessoa fala assim, Eduardo, mas você está querendo dizer então que só pelo fato de eu ser agnóstico ou ser ateu eu tenho que ser desonesto e corrupto? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a ideia pode passar pela mente de uma pessoa que não tem essa crença. Você pode ser que nós inconsequente. falamos, né? A questão de ser ateu ou não, não é o problema. O problema são as consequências de atitudes daquele que adota essa linha de pensamento, né? Que podem ser muito ruins dentro da nossa vida em comum, nossa vida em sociedade. Algumas pessoas que estão nos ouvindo agora devem estar se questionando assim, tá bom, mas e quem é espírita e faz tudo errado? Pior ainda, né? Porque o ateu ainda tem um atenuante que ele não acredita. Ele acha que morreu, acabou. Sim. E aquele que sabe, a gente vem até conversando isso no caminho para a rádio, quando Jesus diz, aquele que muito foi dado, muito vai ser cobrado. Aquele que sabe a vontade do Pai e faz o contrário,
será rudemente castigado. Palavras do Cristo. Então, assim, para o religioso, né, o espírita, o católico, o evangélico, seja quem for, que conhece tais verdades e faz o contrário de forma deliberada, ai dele. Aí haverá prantos e ranger de dentes. O Erasto, quando fala, é preferível negar 10 verdades do que aceitar uma mentira, porque a mentira torna você um disseminador dela e a consequência, no mínimo, é a consciência comprometida. É isso. Vamos lá. Continuando, Miranda. É a que tem a melhor voz aqui. Miranda não falha a garganta. Misericórdia. Não espirra. Só Deus está vendo. Só quando ela respira um negócio aí que ela tosse. Que foi? É produto de limpeza, né? Ah, foi. Fui fazer higiene lá no banheiro, o negócio ficou ruim. Mas fora isso... A negação do futuro, a simples dúvida sobre outra vida, são os maiores estimulantes do egoísmo, origem da maioria dos males da humanidade. É necessário possuir alta dose de virtude para não seguir a corrente do vício e do crime, quando para isso não se tem outro freio além do da própria força de vontade. Então, e essa virtude, essa força, ela vem de algo que a própria pessoa desconhece, que é o progresso anterior da alma. Essas pessoas que são ateístas ou agnósticas e são muito corretas, muito éticas, Kardec fala isso em outras oportunidades, é porque elas tiveram decepções com a religião dominante à época, em vidas anteriores. Então elas trazem uma certa repulsa pela ideia religiosa, porque sofreram na mão dos religiosos, mas elas não perderam a ética, porque já eram pessoas éticas, já eram pessoas boas. Dentro da doutrina nós aprendemos, né, e vamos compartilhar isso, que existem duas coisas que são nossas propriedades. E essas nós carregamos conosco, estejamos encarnados ou desencarnados, que é o conhecimento e o patamar de evolução moral. Então, você está se referindo ao patamar de evolução moral, certo? Nós vamos e voltamos, mas a nossa ética, que é a aplicação da moral, certo, continua conosco. Certo? Aqueles que ainda são amorais é porque ainda não alcançaram patamares mais elevados de regras para cumprimento da lei divina. Então, é caminho, certo? É caminho para cada um. Certo? Vamos lá. A negação do futuro, a simples dúvida sobre outra vida, é o que eu já li. O respeito humano pode conter o respeito do mundo, mas não contém aquele que não dá importância à opinião pública. A crença da vida futura, mostrando a perpetuidade das relações entre os homens, estabelece entre eles uma solidariedade que não se quebra na tumba. Desse modo, essa crença muda o curso das ideias. Não é? Se essa crença fosse um simples espantalho, não duraria senão um tempo curto, mas, como a sua realidade é fato adquirido pela experiência, é um dever propagá-la e combater a crença contrária, mesmo no interesse da ordem social. Isso aqui foi muito profundo. É o que faz o Espiritismo, e o faz com êxito porque fornece provas, e porque decididamente o homem antes quer ter a certeza de viver e poder ser feliz em um mundo melhor para a compensação das misérias deste mundo, do que a de morrer para sempre. O pensamento de ser aniquilado, de ver os seus filhos e os entes que lhes são mais caros perdidos sem remissão, sorri a um bem limitado número, acreditai-me, é o motivo do tão pequeno êxito obtido pelos ataques dirigidos contra o Espiritismo, em nome da incredulidade, os quais não lhe produziram o menor abalo. Diante disto, chegamos ao final de mais um programa. Desde já agradecendo pela sua audiência, por estar conosco, nos acompanhando. Se você perdeu esse programa, vá no nosso canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro, procure lá a playlist do programa Luz na Penumbra, veja pelas datas de sexta-feira. Toda sexta-feira, né, a data está lá dos programas Luz na Penumbra, até porque estudamos todas as obras de Allan Kardec. Então, o dia do programa Luz na Penumbra com o estudo do livro que é o Espiritismo é às sextas-feiras. É só ver pela data e você vai poder ouvir novamente esse programa a qualquer momento. Mas semana que vem, se Deus quiser e permitir, aqui estaremos novamente para dar continuidade ao estudo. Muita paz a todos.
Muita paz. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez, eu e meu parceiro Renato Souza, para darmos continuidade ao estudo da obra Revista Espírita, o ano de 1859. Boa noite, meu parceiro Renato Souza. Fala, Bill, tudo bem? Boa noite a todos, estamos chegando. Estamos juntos mais uma vez para darmos continuidade ao estudo dessa obra de arte, obra-prima da literatura espírita. Estamos lá no capítulo Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas ainda, né? No mês de julho, não é isso, Renato? Exato, exatamente. Então, sem mais delongas, né? A gente parou aqui. Você sabe onde a gente parou, Renato? Eu sei onde a gente parou. O último parágrafo que nós lemos diz assim, ó: o objetivo da sociedade... Sim, não consiste apenas na pesquisa, né? É, exatamente. Foi esse o último parágrafo que a gente leu, então, né? Vamos lá. Então, vamos, sem mais delongas, dar início. Diz o seguinte: ensinam nossos estudos que o mundo invisível que nos circunda reage constantemente sobre o mundo visível. Vou repetir, isso é muito importante, né, Renato? Ensinam nossos estudos que o mundo invisível que nos circunda reage constantemente sobre o mundo visível. Eles nos mostram como uma das potências da natureza. Conhecer os efeitos dessa força oculta que nos domina e subjuga, malgrado nosso não será ter a chave de mais de um problema, a explicação de uma multidão de fatos que passam despercebidos. Se esses efeitos podem ser funestos, conhecer a causa do mal não será ter um meio de preservar-se contra ele, como o conhecimento da eletricidade possibilitou-nos atenuar os efeitos desastrosos do raio. Se então sucumbirmos, não poderemos queixar senão de nós mesmos, visto não termos a ignorância como desculpa. O perigo está no domínio que os espíritos maus exercem sobre os indivíduos, e esse domínio não é apenas funesto do ponto de vista dos erros de princípio que podem propagar, mas também do ponto de vista dos interesses materiais. Ensina a experiência que jamais é impunemente que nós abandonamos a sua dominação, desde que suas intenções nunca podem ser boas. Para chegar a tal fim, uma de suas táticas é a desunião, porque sabem muito bem que podem facilmente dominar quem se encontra privada de apoio. E é muito nisso que eles se baseiam, né, Renato? Os nossos amigos equivocados, né? Uhum. Em discussão, desunião. Perfeito. Né? Discussão. E sobretudo porque nós, assim... É óbvio, cada um de nós temos o nosso ponto de vista. Eu e o Renato, por exemplo, somos parceiros, temos as nossas convergências, mas também temos as nossas divergências. Quantas vezes a gente já conversou sobre opiniões diferenciadas? Sim, não é? Sempre sobre dentro de um determinado aspecto, sobre determinado tema. Sim, sim, é normal. E chegamos a um acordo, graças a Deus. Exatamente, às vezes não é nem como eu quero, nem como ele quer, é um meio termo. Isso. E às vezes não, às vezes é como eu quero, às vezes é como ele quer. Perfeito. Né? Porque o que nós temos que entender é que nós não estamos com a verdade absoluta, né, Renato? Sim, sim. Então os espíritos se apoiam o quê? No nosso orgulho e na nossa vaidade. Então ele fala, pô, o Bill é orgulhoso, o Renato também é. Então, bom,
vou incutir no Bill aqui uma ideiazinha que eu sei que o Renato não vai concordar e ficam naquela. A gente sempre dá brechas mesmo pra ele, né? Sim, Quando é que a gente não abre brecha pra ele, Renato? Sempre, né? Sempre damos. Esse que é o problema. A nossa tempestividade sobre as coisas, sobre os fatos, não é isso? Nossa ainda arrogância. E é importante a gente falar ainda, que é para ninguém se sentir ofendido nesse sentido, né? Exato. Mas ainda posição de arrogância, de que é o que eu estou falando, de que é isso ou é aquilo. Nossa, não sabemos nada. O que é que nós sabemos, Bill? Uma gota. Sabemos nada, né? Exatamente. Então vamos lá. Assim, quando querem apoderar-se de alguém, o seu primeiro cuidado é sempre inspirar-lhe a desconfiança e o isolamento, Sim. a fim de que ninguém os possa desmascarar, esclarecendo as pessoas prejudicadas com conselhos salutares. Uma vez senhores do terreno, podem fasciná-las à vontade, por intermédio de promessas sedutoras, e subjugá-las por meio da lisonja, né? Mexendo com orgulho ali, Exato. com a vaidade, o elogio, você é bom, você é isso, você é aquilo. As suas inclinações, aproveitando os lados fracos, que descobrem para, em seguida, melhor fazê-las sentir a amargura das decepções, feri-las em seus afetos, humilhá-las em seu orgulho e, muitas vezes, soerguê-las por um instante, tão só para precipitá-las de mais alto. Então, é um cuidado que nós temos que ter, principalmente nós, né, que trabalhamos na seara espírita, né, Renato? E está lá muito bem descrito no Livro dos Médiuns, capítulo 23, fala da obsessão, né? E que nós temos que ter cuidado, principalmente com essas questões da lisonja, né, dos elogios, né? O seu passe, Renato, é o melhor de todos que eu já tomei na vida, ou do Bill é melhor, aquelas, né, em algumas casas espíritas faz-se fila ali para determinados médios, né, que é um, não vamos colocar como um erro, mas é um equívoco, digamos assim, né? Não podemos mexer com a vaidade do médium, né, e abrir portas para os nossos irmãos equivocados. Então, é um cuidado que nós temos que ter, sobretudo a direção das casas espíritas, né, Renato? Sim, e não colocar fila para cada médio, colocar uma fila única, deixar um médio ali para organizar e falar, vai para lá, vai para cá agora. Não, eu vou com aquele médio. Não. Segue ali, por favor. Né? Enfim, para ajudar-nos, né, Renato? Ajudar o médium, Se né? não tiver outro jeito, né? Exatamente. Aí, enfim, não vamos também violentar a pessoa naquele Só momento. que é ali, né? para ela se sentir à vontade também, vai lá então. Indica, né? Exatamente. Então, a pessoa vai se acostumando com aquilo. Exatamente. Né? Enfim. Né? Então ele continua dizendo aqui o seguinte, eis, senhores, o que nos mostram os exemplos que a cada instante se desenrolam aos nossos olhos, tanto no mundo dos espíritos quanto no mundo corpóreo, os quais podemos aproveitar para nós mesmos, ao mesmo tempo em que procuramos os fazer aproveitar aos outros. Mas se dirá, não atraireis os maus espíritos evocando homens que foram a escória da sociedade? Não, porque não sofreremos jamais sua influência. Não há perigo, senão quando é o espírito que se impõe. Ele jamais existe quando se impõe ao espírito. Vamos repetir isso aqui, Bill? Vamos lá. Não há perigo, senão quando é o espírito que se impõe. Ele jamais existe quando se impõe ao espírito. Existe aí uma diferença e uma relação, não é? Sim. E uma relação daquilo que é importante, com certeza. Ele continua dizendo, sabeis que esses espíritos não vêm ao nosso chamado, senão como constrangidos e forçados, e que em geral se encontram tão pouco em seu meio entre nós, que sempre têm pressa de se irem. Sua presença é para nós um estudo, porque para conhecer é necessário ver tudo. O médico não chega ao apogeu do seu saber senão sondando as feridas mais hediondas. Ora, essa comparação do médico é tanto mais justa quanto sabeis quantas feridas cicatrizamos, quantos sofrimentos aliviamos. Nosso dever é nos mostrar caridosos e benevolentes para com os seres de além-túmulo, como para os nossos semelhantes. Desfrutaria eu, pessoalmente,
senhores, de um privilégio extraordinário se estivesse ao abrigo da crítica? Ninguém se coloca em evidência sem se expor aos dardos daqueles que não pensam como nós. Mas há duas espécies de críticos, uma que é malevolente, acerba, envenenada, onde o ciúme se atrai, se trai a cada palavra. Há quem tem objetivo a procura sincera da verdade, tem comportamentos diferentes. A primeira não merece senão o desdém, como ela jamais me atormentei. Só a segunda é discutível. É interessante que ele fala aqui, porque é a busca, é aquilo ao que você está se dedicando, o que merece crédito para você? É a verdade? É o bem? É isso que merece crédito? É isso que é coisa? Então é isso que os espíritos vão se ater. Eles realmente se dedicam tão somente àquilo que eles julgam importante para eles naquele momento, Bill? Exato. Por mais, meu Deus, por mais inferior, por mais difícil situação que o espírito se encontre, não é? Ele vai se ater àquilo que é o que compraz a ele naquele momento, o que apraz a ele, melhor dizendo, naquele momento, o que interessa para ele. Mas ele só quer saber de ficar perto de quem bebe, por exemplo, de quem consome álcool, Mas é o que apraz a ele naquele momento, Sim. É o que para ele está sendo julgado como coisa importante, como mais necessário, Partindo do princípio que os espíritos se aproximam de nós por atração, por pensamento, que como a Joana de Ângeles diz, é força. Então nós atraímos aquilo que pensamos, aquilo que agimos, como agimos, dentro das nossas viciações, a gente atrai a esses amigos espirituais e damos brechas para eles, enfim, fazerem aquilo que, como você mesmo diz, apraz a eles. E muito bem, pessoal, nós estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, o ano de 1859, dando sequência aqui à leitura do nosso irmão Renato Souza. Algumas pessoas disseram que fui muito apressado nas teorias espíritas, que não chegara o tempo de as estabelecer, que as observações não eram bastante completas. Permiti-me algumas palavras a este respeito. Duas coisas devem ser consideradas no espiritismo, parte experimental e a parte filosófica ou teórica. Fazendo-se a abstração do ensinamento dado pelos espíritos, pergunto se, em meu nome, não tenho o direito, como tantos outros, de elocubrar um sistema de filosofia. O campo das opiniões não está aberto a todo mundo? Por quê? Pois não faria conhecer a minha. Caberá ao público julgar-se se ela tem ou não o senso comum? Mas essa teoria, em lugar de fazer um mérito, se mérito há, eu declaro que ela emana inteiramente dos espíritos. Seja, se diz, mas ides muito longe. Aqueles que pretendem dar a chave dos mistérios da criação, desvendarem o princípio das coisas e a natureza infinita de Deus, não vão mais longe que eu, que declaro, em nome dos espíritos, que não é dado ao homem aprofundar essas coisas sobre as quais não se pode estabelecer senão conjecturas mais ou menos prováveis. Ides muito depressa. Seria um erro terem certas pessoas avançadas? Aliás, quem as impede de caminhar? Os fatos não estão ainda suficientemente observados. Mas, se eu, com ou sem razão, os creio ter observado bastante, devo esperar o bom prazer daqueles que permanecem atrás? Minhas publicações não barram o caminho de ninguém? Uma vez que os espíritos estão sujeitos ao erro, quem vos disse que aqueles que vos informaram não estão enganados? Com efeito, aí está toda a questão, porque a da precipitação é muito pueril. Pois bem, devo dizer sobre o que está fundada a minha confiança na veracidade ou na superioridade dos espíritos que me instruíram. Direi primeiro que, segundo seu conselho,
Não aceito nada sem exame, sem controle. Não adoto uma ideia, senão se ela me parece racional, lógica e está de acordo com os fatos e as observações, se nada sério a vem contradizer. Mas meu julgamento não poderia ser um critério infalível. O assentimento que encontrei numa multidão de pessoas mais esclarecidas do que eu é, para mim, uma primeira garantia. Encontro uma ou outra, não menos preponderante no caráter das comunicações que me fizeram desde que ocupo com o Espiritismo. Desde que ele se ocupa, né, com as questões do Espiritismo, né? Nunca o posso dizer, escapou uma única palavra, né, uma única dessas palavras, um único desses sinais pelos quais se traem sempre os espíritos inferiores. Mesmo nos mais astuciosos, jamais dominação, jamais conselhos equivocados ou contrários à caridade e à benevolência, jamais prescrições ridículas. Longe disso, não encontrei neles senão pensamentos grandes, nobres, sublimes, isentos de pequenez e mesquinharia. Em uma palavra, suas relações comigo, nas menores como nas maiores coisas, sempre foram tais que, se fora um homem que me houvesse falado, o teria pelo melhor, o mais sábio, o mais prudente, o mais moral e o mais esclarecido. Eis, senhores, os motivos de minha confiança, corroborados pela identidade de ensinamento dado a uma multidão de outras pessoas antes e depois da publicação de minhas obras. O futuro dirá se estou ou não com a verdade à espera. Creio dever ajudar o progresso do Espiritismo, trazendo algumas pedras ao edifício, mostrando que os fatos podem se assentar sobre o raciocínio. Terei contribuído para os fazer sair do caminho frívolo da curiosidade, para os fazer entrar na via séria da demonstração, a única que pode satisfazer os homens que pensam e não se detém na superfície. Parágrafo longo, hein, Bill? Bem longo. Nossa, bem longo. Bem mas longo. aí o Kardec vem falando sobre todas as questões, né, intrínsecas, a base do Espiritismo, né, ciência, filosofia e religião. Sim. Ele está dizendo aqui que ele não foi... né, ele não teve falta de critério. Sim, sim. Não, teve critério. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele, como físico, como professor, ele obedeceu a critérios, Sim. não é? De observação, critérios de experimentos. E a gente já falou isso aqui em outros programas, não é isso? Chegou lá, né, em Bordeaux, perguntou lá, né? Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos? 459. Não é isso? 459. Aí eles responderam muito mais do que pensais, a ponto que são eles que vos dirigem. Exatamente. Aí ele chegou em Havre, fez a mesma pergunta, aí Sim. eles responderam. Chegou aqui na Ilha do Governador, Sim. não é isso? Ou Sim. em Cascadura, ou em qualquer outro lugar. Perguntou. Guardado as devidas traduções, E, né? sem dúvida. O sentido foi o E mesmo, os né? bairros que a gente está exato. citando, os lugares que a gente está citando, claro, né? Sem dúvida. Ele perguntou, e eles já ia chegar e dizer, já o respondemos. Exatamente. Exatamente assim. Então ele não foi leviano. Nós não podemos acusar Kardec de leviandade, muito menos o espiritismo de ser leviano, até Sim. porque, nossa, está na mão de vários espíritos e está na mão do próprio Cristo, Sim. que é o espírito de verdade, né? Exatamente. Ele, quando ele diz aqui que o futuro dirá se estou certo ou errado, né? Está dizendo. Exatamente. Ele tá tão certo, né, do que ele está fazendo, do que ele está estudando, do que ele está colocando para nós, através de todos esses testes, né, que foram feitos, como o Renato lembrou bem aí, através da confecção das perguntas, né, do Livro dos Espíritos, né, quando ele ratificava as perguntas, né, feitas desde a 1 até a 1019 ali para vários médios, vários locais do mundo, não só da Europa, né, mas quando havia um encaixe ali, aí sim ele dava aquela pergunta como uma pergunta viável para ser colocada, obviamente, como a gente falou em outros programas também, tudo isso já, né, pré-determinado, sim, né, sim, enfim, claro. Kardec ali obviamente já sabia da missão dele antes de encarnar, mas quando ele encarna ele tem o famoso véu do esquecimento ali, aí que tá recobrar a consciência espiritual, enfim, demora. Então,
Importante ele ter a certeza de que ele estava embasado. Ele não estava lançando, né, Renato, nenhuma nova doutrina Não. por lançar. Vamos ver qual é lá na frente, se der tudo errado a gente começa de novo. Não. Ele, até porque ele tinha um nome, embora ele não utilizasse o nome dele, né, utilizasse um pseudônimo, ainda assim as pessoas já o reconheciam, né, como o senhor Hipólito, né, e aí com a esposa também, né, dona Amélie Boudet, fizeram um trabalho hercúleo, né, de codificar aquilo, como você lembrou no programa passado, ou nos programas passados, aquele recebimento das cartas, né, de ler tudo aquilo. Pilhas e pilhas de pilhas e pilhas, foi muito bem retratada no filme, né? Sim. Aquela loucura toda, numa nova doutrina, os espíritos ali que não gostavam muito da ideia de uma nova doutrina ali, martelando em cima daquela médium, por exemplo, que agora me foge o nome, né? Querendo cobrar também o nome dela ali na codificação. E, enfim, e ele já sabia, né, que o próprio Espírito de Verdade falou, né, que ele receberia muitos espinhos junto com as flores, né, e faz parte do processo, né, como Joana também disse para o Divaldo na primeira obra lá, Mestre de Amor, né, que também muito bem retratada no filme, que aquilo ali seria o caminhar deles, né, ali, flores, mas sangue também, ou seja, dificuldades, sofrimento, angústias, dores, escárnio. As pessoas, como fora no passado, né, quando o próprio Cristo veio, ele está lá retratado também por Emmanuel no Paulo e Estevão, né, o Saulo, um perseguidor, né, eu confundi perseguidor com pesquisador, perseguidor voraz do cristianismo, né? Sim. Porque ele não era por maldade, é porque ele tinha em Moisés o ápice, né? O Moisés para ele era as grandes leis vieram através de Moisés. Aí vem, como ele mesmo dizia, né? Um carpinteiro ignorante do nada quebrar as leis mosaicas. Como pode acontecer isso, né? Então, enfim, eu acho que Kardec poderia ser diferente, né? Muito lúcido, né? Quando ele diz isso aqui. O futuro dirá se estou certo ou errado, né? Enquanto isso, eu creio estar auxiliando o progresso do Espiritismo, trazendo algumas pedras ao seu edifício, ou seja, dando a contribuição dele, né? Claro. Que é o que nós estamos fazendo aqui, Exatamente, irmã Bill. Ele viu, ele experimentou, ele presenciou. Exatamente. Não é? Ele presenciou, com certeza. Existem muitos questionamentos nesse sentido, né? Mas precisaria ser um médium. Não, existiam outros médiums adequados a trazer o que precisava ser trazido a partir da parte científica. A partir do experimento. Então precisaria, assim, aí tem um médium aqui, mas tem a parte científica que você precisa entender, né? Por que eu estou fazendo isso aqui que estou obtendo uma resposta? Porque existe mais alguém nesse ambiente favorecendo essa ação do que eu estou pensando, do que eu estou transmitindo e que eu quero obter uma resposta. Tá? Há uma ação inteligente aí por trás com disso. Com certeza, né? Perfeito, essa é a palavra. Existe uma engrenagem. Não é caso fortuito, não é caso, né, por acaso. Um músculo. Aquele músculo lá que eu já esqueci o nome também. Estalante, né? Não é um músculo estalante, né? Não, existe um porquê. Né? Existe uma perônio, né? O perônio. Né? Existe um porquê, existe uma definição disso, com certeza. E ele aproveita essa página aqui para dar essas explicações, né? Para a gente trazer os detalhes que nós precisamos aqui para entender como funciona a doutrina. E que é nova, né, Bill? Sim, é nova, né? É nova. Século XIX, estamos no século XXI. Nossa, tem menos de 200 anos, né? A gente só conversa um pouco mais sobre ela, tem condições de sentar a uma mesa, conversar sobre vários pontos da doutrina. Por quê? Porque a gente já leu 3, 4, 5, 10 vezes, né, a codificação. Exatamente. Continuamos lendo. Capítulo. O mesmo capítulo. Não é nem o livro todo, o mesmo capítulo. Não, o mesmo capítulo. E continuamos lendo. Né? Continuamos lendo. Então, isso vai fazendo com que a gente vá entendendo, vai tendo facilidade, né, para conversar sobre determinados assuntos. Da mesma forma que nos traz também compreensão de não falarmos sobre aquilo ao qual a gente não tem domínio ainda. Exatamente. Né? Porque não sabemos tudo. Né? E por enquanto, né, a gente está se aproximando ao final do programa, a gente está aqui reunidos, né, falando sobre Jesus, falando sobre Kardec, falando sobre o que a espiritualidade nos traz. Dia virá, né,
ainda longe disso, né, em que nós começaremos a praticar tudo aquilo que estamos falando, né? Por enquanto a gente só está aqui reunido, eu, você e a Fernanda, para darmos e ela vai dar um oi aqui. Ela vai dar um oi aqui. Boa noite a todos aí. Oi, boa noite a todos. Essa é a Maria Fernanda, minha filha, tá bom, pessoal? Que ela trouxe esse oi, boa noite a todos, justamente para dar término, né, para findar a nossa noite de hoje, que é o nosso primeiro programa do mês de setembro. Para vocês, uma boa noite, uma excelente semana pela frente, final de semana. Um beijo no coração de todos, pessoal. Renato Souza. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.